Tem um trabalho que é feito com mulheres para a questão de empoderamento, pessoas que passaram por relacionamentos abusivos e tal, né? Como é que funciona esse trabalho? Como é que ele é feito? E como que você também vê esse, esse cenário em relação a... Porque muitas vezes uma coisa eu acabei vendo, a gente quando a gente faz terapia, quando a gente está atendendo as pessoas, tem algumas questões que eu vejo que a gente acredita que são coisas muito distantes da nossa realidade e quando a gente começa a atender, a gente vê que o problema muitas vezes está do lado da nossa casa, né? Eu costumo falar muito isso em relação a abuso sexual, que são coisas que a gente vê na televisão e fala, ah tá, isso acontece, mas abuso sexual dentro da família, fala, isso é coisa lá longe da gente, que está lá no interior, que está lá talvez naquelas regiões com uma renda muito menor, mas você vê que muitas vezes seu vizinho está passando por aquilo, a pessoa que está do seu lado está passando por aquilo e que os problemas muitas vezes estão muito próximos de você, né? Estão dentro da sua realidade. Como é que você vê esse problema atualmente e como que é feito esse seu trabalho? Bom, eu comecei a trabalhar com isso, na verdade, meio por acaso, meio que uma coisa foi puxando a outra. Porque eu sempre foquei muito meu trabalho em relação à autoestima, principalmente com mulheres. E aí, eu, aos poucos, né, atendendo uma paciente aqui, outra ali, eu fui vendo que as histórias se repetiam muitas vezes. E muitas delas não tinham consciência de que estavam num relacionamento abusivo, numa relação tóxica. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar a autoestima, começa a trabalhar aquela carência, né, que existe muito, né, em quem está no relacionamento abusivo e não percebe, principalmente. Elas te procuravam inicialmente para a questão de autoestima e você identificava aquele relacionamento. Elas não vinham para resolver o relacionamento. Não, não, elas nem tinham consciência disso. Na verdade, muitas, a grande maioria nem vinha por causa de autoestima também. Elas vinham porque falava, não estou me sentindo bem no meu trabalho, porque eu não consigo me impor. De repente, o pessoal começa a dar sugestão, ideia no meio da reunião, eu não consigo, eu tenho a minha ideia também, mas eu não consigo, eu me afeto demais, qualquer coisinha me afeta demais, eu já fico péssima. Então, esse tipo de coisa. E aí a gente vai, né, na anamnese, a gente vai pesquisando tal, começa a trabalhar e aquela coisa, a gente começa a mexer no que está quieto, as coisas vão começando a aflorar. Aparecendo. E você tem que ver também se a pessoa quer resolver aquilo, Exatamente. né? Porque ela não te procurou inicialmente para resolver aquela questão. Eu já tive vários casos de pessoas, teve um caso até que eu costumo mencionar no curso, que é uma mulher que me buscou falando que, ela falou assim, nesse caso ela sentia o problema, ela falou assim, eu tenho um problema muito grande que eu não consigo me impor em relação ao que o meu marido me fala. Eu sinto que eu sou muito submissa, sinto que faço tudo o que ele quer, não consigo expressar minhas vontades. E na conversa inicial, na anamnese, eu perguntei para ela, falei, olha, mas tá, vamos resolver isso aqui agora. Se a gente resolveu, o que isso pode mudar na sua vida? Aí ela falou, olha, eu acho que existe a possibilidade dele querer terminar comigo. E eu falei, você está disposta a isso? Ela falou, não, então acho melhor nem continuar, né? Eu falei, Aí ela levantou e foi embora. Então, assim, ela entende que tá naquela posição, mantém o relacionamento dela. E aquele nível, na verdade, se colocar nessa condição, para ela, embora seja um relacionamento abusivo, ela está num estado de dependência ali que ela também não consegue soltar, né? Ela prefere continuar naquele estado do que partir para uma ajuda, buscar uma solução. Né? Como a grande maioria não me procura por causa de relacionamento abusivo, assim, diretamente para isso, as coisas vão acontecendo muito naturalmente, né? Às vezes elas nem citam isso logo no início. Aí a gente começa a trabalhar a autoestima, elas já vão se sentindo mais fortes, aí elas mesmas começam a perceber que o negócio não tá legal lá em casa. Aí começa a se incomodar um pouco com a atitude do marido, ou do namorado, enfim, né, do parceiro. Aí elas vão se sentindo incomodadas com aquilo, e aí, não, eu quero sair disso aqui, eu quero mudar, me ajuda. Ou então elas já passaram por aquele relacionamento abusivo, querem primeiro curar aquelas feridas emocionais, né, que ficaram, aqueles traumas, e tem medo de ter um outro relacionamento, porque e aí, pode ser que venha outro assim. Então, pra gente prevenir, né, pra não acontecer isso de novo também, né. E esse trabalho, então, não é nenhum trabalho que envolve... a Cláudia, ela é praticante de EFT, instrutora de EFT. Não é um trabalho que vai envolver exclusivamente EFT. Ele é um trabalho multidisciplinar ali, né? Você vai agregar várias terapias para poder fazer com que a pessoa melhore no fim das contas, Exatamente. Eu não uso só EFT. Na verdade, eu uso um mix de técnicas e, assim, é muito personalizado também, né? Porque eu vejo que vai funcionar melhor para aquela pessoa que está na minha frente. Às vezes, uma pessoa responde super bem a EFT
Então a gente pega muito firme na EFT e depois passa para a hipnose, né, que até potencializa também outras ferramentas, outras técnicas, vai mais profundo, tal. A gente consegue pesquisar, ter outras abordagens também. A hipnose, ela, no fim das contas, ela é um potencializador, né? Você consegue colocar uma pessoa no estado de transe e iniciar um EFT com ela tendo mais resultado, não consegue? Na verdade, com ela em transe eu nunca fiz. O que eu já fiz foi potencializar o efeito da EFT com a pessoa em transe. Depois eu tiro ela do transe, a gente faz a EFT de novo e o efeito é muito mais rápido. Sim. Isso eu já fiz. Mas mesmo com a pessoa em transe também, eu uso, diversas outras técnicas também pra gente curar aquela criança interior, a gente pesquisar aqueles traumas que geralmente estão lá na infância, né? E você que está acompanhando essas mulheres nesse trabalho, o que você vê de diferença na vida delas a partir do momento que ela realmente entende que está num relacionamento abusivo, que ela tem que deixar isso para trás, que ela tem que seguir em frente, porque, querendo ou não, é uma libertação depois de tudo aquilo, né? Uma libertação não só do relacionamento, mas eu acho que é uma libertação da feminilidade dela, né? E é exatamente essa palavra que elas usam, assim, liberdade. É o que elas mais querem, que elas mais falam, relatam, né, depois, eu tô me sentindo livre. Agora, antes parecia que eu tava, não tinha saída, assim, não enxergava uma luz no fim do túnel, e agora eu tenho muitas possibilidades. Então é como se elas tivessem renascido. E é muito legal, assim, é muito bonito pra quem tá vendo de fora, porque infelizmente só eu consigo ver isso. Porque eu tô de frente pra elas, né? A postura muda, sabe? O brilho no olho, assim. Às vezes a pessoa chega falando assim e tal, né? Mais pra baixo. No final da sessão é impressionante como ela já tá, sabe? Mais assim, postura, sabe? Mais aberta, assim. É muito lindo, assim. É bem legal o trabalho. A gente que trabalha muito com terapia, eu acho que é uma das coisas mais reconfortantes e recompensadoras que a gente tem também é justamente ver o resultado, né? Ver a diferença que a pessoa está tendo. De você ver aquele cliente que, cara, muitas vezes, eu trabalho muito com mulheres também, mulheres que passam por abusos sexuais, e você vê, cara, aquela mulher entrando e uma mulher que, de um ponto de vista masculino, colocando aqui meu ponto de vista, nunca chamaria a atenção de ninguém na rua, né? E, cara, chega lá a última sessão, cara, aquela mulher linda entra lá, toda empoderada, toda arrumada, uma mulher que está se valorizando, que está cuidando dela mesmo. Porque inicialmente chega aquela pessoa lá que parece que acabou de acordar, né? Ela acabou de acordar e fala, cara, vamos começar a vida. Né? Depois aquela pessoa que parou um pouquinho e falou, deixa eu cuidar de mim, deixa eu me arrumar, deixa eu pentear meu cabelo, deixa eu colocar uma maquiagem e botar a cara pra rua. Eu acho que é muito legal a gente ver essa diferença. Tanto quanto mensagens que a gente recebe também de eu estava indo me matar, pensei em me matar, ia cometer suicídio e tive um entendimento que realmente a vida é muito mais do que eu vivia, que eu podia me libertar e podia seguir em frente, né? Isso eu acho muito legal. E uma coisa muito legal que eu reparo também é porque quando a gente trabalha autoestima, a gente não está mexendo só nessa parte de relacionamento, né? É a vida inteira da pessoa que muda. Então, assim, até a parte dela profissional, no trabalho, a forma como ela ganha dinheiro, tudo é afetado. Relacionamento com a família, a postura dela muda. Então, como ela começa a se respeitar, a se valorizar muito mais, isso passa, né? Então, as pessoas também começam a gente vê que vários problemas, eles estão conectados, né? Tem aquele pessoal que chega para fazer atendimento e fala, eles chegam, eu falo que é com a listinha da feira, né? Fala, o que você quer resolver? Daí o cara pega, eu quero resolver ansiedade, quero resolver ejaculação precoce, quero aprender inglês com mais facilidade, quero isso, quero aquilo. Mas muitas pessoas vão virar e falar, olha, eu vou resolver só uma. Mas se você parar para ver, tem muita coisa que está conectada. Que se você resolver ansiedade, você resolve ejaculação precoce, resolve o problema que ele tem de relacionamento, resolve o problema pessoal que ele tem. Exatamente. São coisas que estão muitas vezes muito conectadas. E se você resolve um pontinho específico, a vida da pessoa parece que vai se encaixando. Desbloqueia um monte de coisa, né? Nossa, isso é bastante comum, assim, acontecer. Principalmente com a autoestima, que é o que eu trabalho mais, né? Nossa, é muito comum, assim. Eu vejo isso muito comum em ansiedade, autoestima, ansiedade. Esses traumas, principalmente esses traumas decorrentes de abuso, eles muitas vezes geram na verdade, um afastamento do sexo oposto e muitas vezes se o seu empregador
no caso de mulheres, né? Quando o empregador é um homem, ela não consegue estar perto daquela pessoa, não consegue conversar direito, não consegue conversar olhando nos olhos, não consegue se impor. E muitas vezes só por resolver isso também, ela já vira outra pessoa no ambiente de trabalho, né? Exatamente. Então é muito legal essa diferença que a gente tem. E como é que você vê essa situação hoje relacionada a relacionamentos abusivos, relacionada à baixa autoestima feminina? É algo que você vê poucas pessoas passando por isso? É algo que está crescendo? É algo que está mudando de alguma maneira? Como é que você vê esse cenário hoje? Nossa, é bastante. Infelizmente, é bastante gente, né, passando por isso. A grande maioria nem tem consciência de que está passando por isso, de que tem baixa autoestima. Por exemplo pessoal, eu, antigamente, há muito tempo, eu tinha baixa autoestima e não sabia. Que loucura, né? Porque às vezes a gente acha que é só, tô olhando a imagem no espelho, não tá legal. Eu nunca tive problema com a minha imagem no espelho. Sempre estava tudo ótimo. Mas aí ia para outras questões, né? Dessa coisa de ser mendiga emocional, né? Aquela coisa, você se apega demais, tem um término de relacionamento, alguma coisa, você quase morre. E tá errado isso daí. É claro, você fica triste e tal, mas não é pra você morrer, né? E o problema, assim, muitas... daqui a pouco você volta te interrompendo toda hora. Tranquilo. Aqui. Uma coisa que eu vejo também são muitas mulheres que elas têm um receio de realmente estarem ali empoderadas, porque existe também um estigma da sociedade de que uma mulher empoderada vai assustar, de que ela não vai conseguir um relacionamento, de que os homens têm medo disso. Tem muito essa questão também, né? De pessoas que têm esse receio por conta dessas coisas que se falam por aí. Mas se você, minha colega, minha querida, está tendo esse pensamento, deixa eu te contar uma coisa. A gente atrai tudo que a gente vibra, né? Tudo que está na mesma vibração que a gente. Se você está mega empoderada, está plena, feliz, adivinha que tipo de homem você vai atrair? Né? Alguém que está muito bem resolvido emocionalmente também. É isso que a gente quer, né? Atrair pessoas que já venham felizes de casa, não é? Então, se você ainda está com esse medinho aí de, se eu ficar muito empoderada, será que vai ter alguém? É porque ainda tem alguma coisinha aí pra gente fazer uma leve faxina aí pra você se sentir maravilhosa, que você nem vai se preocupar com isso. Aí já começa a preocupação, não se preocupando nem só com o parceiro, mas com a sociedade em geral também, né? E como é que foi essa sua mudança? Você falou que você iniciou, quando se sentia com baixa autoestima, não se sentia, mas percebeu que tinha baixa autoestima, percebeu que era muito carente nesse sentido emocional. Como foi que você percebeu isso e decidiu fazer essa mudança, e como foi essa mudança para você? Foi em término de relacionamento mesmo, porque eu via que na verdade, tudo que era término, né, despedida, sabe, essa coisa da pessoa ir embora, assim, mesmo despedida de parente. Eu moro em Brasília, mas na minha família não tem ninguém na minha família aqui. Então, assim, sempre tem despedida, né? Sempre foi muito difícil, nossa, parecia que eu tava deixando um braço, entendeu? Era muito sofrido, muito. Então, tava errado. Até que chegou uma hora que eu falei, não, peraí, não dá mais. Quando a gente chega no fundo do poço, a única solução é sair de lá, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu comecei a aplicar em mim tudo que eu conhecia de técnica, comecei a estudar mais, procurar outras alternativas para entender como é que eu podia abordar aquilo em mim para curar as minhas feridas também. Porque claro que não é gostosinho, não é confortável a gente olhar pra gente e cutucar a ferida ali pra ver, não, eu vou olhar pra isso daqui sim, porque tem que consertar, mas é isso que resolve, né? Quando a gente para, olha, se permite sentir, sabe? Parar de tampar o sol com a peneira, não faça isso, porque não vai continuar não funcionando. Então, experiência própria. Eu fiz isso por muito tempo e não funcionou. A partir do momento que eu tirei a peneira do sol e olhei e falei, esse é o problema? Ok, como é que eu resolvo? É assim, então vamos lá. Paga o preço, mas o negócio funciona. É aquela coisa, né? Na época de crise tem quem está chorando, tem quem está vendendo lenço, né? Estava até comentando hoje que a gente percebe que quando a gente muda um pouco nossa maneira de pensar, a gente passa a fazer com que os fracassos sejam coisas positivas. Eu, ao longo da minha vida, tive trocentos projetos que acabaram não, processos também, mas eu tive projetos que não deram certo e eu soube olhar para eles e falar, cara, ok, isso não deu certo, então tem que fazer diferente. E foi o fazer diferente que foi fazendo com que eu evoluísse. Né? Eu sou muito procrastinador, eu deixo muitas coisas para depois, costumo muito enrolar as coisas.
E é realmente quando as coisas dão errado que eu falo, não, pronto, agora é hora de agir, vamos seguir em frente, vamos lá. Eu acho que é saber realmente mudar o ponto de vista, né? Em vez de ficar chorando, a gente olhar aquela coisa que deu errado e saber tirar o proveito daquilo. Isso. E enxergar cada problema, cada situação mais complicada, né, cada desafio como uma forma de aprendizado, né? Se você fez daquela forma, não deu certo, então você aprendeu que aquilo ali não funciona, então não faça de novo, tente outro caminho, né? Tá. E finalizando aqui, você, quando a Cláudia fez o curso de hipnose comigo há um tempo atrás, uns 4 anos. Tem 3, 4 Tem anos. uns 3, 4 anos. E naquela época você tinha os seus vídeos de EFT, você já trabalhava com EFT. Como você percebe que a hipnose conseguiu potencializar o que você fazia? Como que você acha que a hipnose melhorou os seus atendimentos, melhorou a sua forma de atender e de lidar com essas pessoas? Nossa, a hipnose hoje eu não vivo sem mais não, porque eu sou apaixonada, assim, porque é antes e depois da hipnose. Claro que só com a EFT e com as técnicas que eu já usava, os resultados já eram muito bons. Mas com a hipnose, nossa, realmente potencializa muito, acelera muito o processo e a gente consegue acessar coisas muito mais profundas ali. Então a gente consegue trabalhar melhor o problema da pessoa, sabe? A gente consegue trabalhar melhor a pessoa por inteiro, assim. Nossa, eu sou fã de carteirinha da hipnose, não largo nunca mais.